A paz do Senhor Jesus, Shalom, que a graça de nosso Senhor esteja no coração de cada um. Chegamos aqui para o nosso 17º dia de leitura da Bíblia e hoje nós chegaremos ao final de Gênesis. Concluiremos nosso primeiro livro lido esse ano da Bíblia. Uau, glória a Deus, né? Caminhando de pouquinho em pouquinho, 15 minutinhos por dia, 20 minutinhos por dia, nós estamos chegando. Vamos lá, daqui a pouco a gente já está aí no dia 31 de dezembro, leva o capítulo 22 de Apocalipse e nem percebemos, tão rápido que passa. E agradecemos a Deus, né, por essa oportunidade. Temos a liberdade, um país livre, por mais que nós temos tantas dificuldades no nosso país, tantos problemas, mas nós temos a liberdade de falar de Jesus. E Jesus é a solução para qualquer dificuldade, qualquer problema. Amém? Então eu quero fazer uma oração com você e convidar você a compartilhar essa leitura com o máximo de pessoas. Pai, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor pelo 17º dia que estamos aqui. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de falar do Teu amor, de ler a Tua palavra publicamente em uma rede social, de espalhar isso pelo mundo, para que corações sejam alcançados. Obrigado por chegarmos hoje à leitura dos últimos capítulos de Gênesis e poder concluir o primeiro livro nessa trajetória. Obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho feito, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? E hoje, para concluir então Gênesis, é somente o capítulo 49 e 50 no nosso cronograma ali. E amanhã vai no Êxodo do 1 ao 4. Então, como são aí 3 capítulos por dia em média, né? Amanhã fica um a mais. E hoje conclui Gênesis para fechar aí o dia do cronograma certinho. Amém? Então, 49 e 50, finalzinho ali da história de José, Jacó. E depois amanhã nós entraremos em Êxodo, que também é fantástico ali, né? O povo, Deus enviando Moisés, o povo saindo do Egito, mas isso é história para semana que vai correr aí. Glória a Deus. Vamos lá então. Gênesis 49. Jacó abençoa seus filhos e morre. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouviu a Israel vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o príncipe do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subsiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subsiste a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na teima arrebataram bois. Maldito seja o que for, maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amará o seu jumentinho, a vide
amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa, mas excelente. Ele lavará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu tempo será em Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, substeve no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outreiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã. Começará a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego a meu povo. Sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher ali. Sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mantimento a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado a seu povo. Então José se lançou sobre o seu rosto. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai,
como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tantos carros como gente e cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, veio a ira do espinhal, que está além do Jordão. Fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abel Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, e a Efron o heteu, em frente de Manre. Depois tornou José para o Egito, e ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Porquanto enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou com eles quando eles lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um grande povo. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos vestirá a Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Glória a Deus! Concluímos o livro de Gênesis. E agora vamos, amanhã, a partir de amanhã, iniciar a leitura do livro de Êxodo. Glória a Jesus. Então tá aí o primeiro livro concluído. Graças a Deus. Deus nos deu, sustentou até aqui, nos deu força. E é isso então, gente. Hoje a leitura é mais rápida, 2 capítulos. Compartilhe aí com o máximo de pessoas e vamos divulgar o reino de Deus. Amém? Amanhã estamos de volta. Fique na paz de Cristo.